A gente vai É dar, a você já quer última falar dica, a ela? última dica, a última dica. Quer falar ela já? A gente Eu pode acho que a gente trocar. pode. Beleza, então dica 4 aqui é essa dica exatamente de tem apenas um mentor. Achei uma coisa Exato. muito interessante isso que a Fê trouxe, porque a gente às vezes fica muito nessa história de networking e tudo mais, e ela é realmente importante, né? O networking é uma coisa, a mentoria é outra, tudo bem. Mas não é óbvio pra mim que quando você tem que pegar um mentor, você tem que pegar um só, e a explicação que a Fê deu, que eu adoraria que vocês escutassem, faz muito sentido. Quando eu tive aquele projeto que eu contei pra vocês, que foi o Alma e Seu Negócio, que eu não faço ele mais, porque não é uma coisa que brilha os meus olhos assim como relacionamentos, porque eu não tive uma grande dor, porque eu escolhi um mentor só. Então, quer dizer, olha que interessante, né? Legal. Evidenciando o que eu acabei de falar. Como não foi um processo muito dolorido pra mim empreender, porque eu escolhi o mentor, e o mentor certo, que tinha a ver com a minha filosofia de vida, eu já vou explicar pra vocês por que eu escolhi esse mentor e por que eu fui muito fiel. E quando eu fiz isso, eu não gostava, não era uma coisa que brilhava muito os meus olhos, justamente porque não foi um processo de dor, como eu tive nos relacionamentos, nos negócios. Então, eu descontinuei, porque não é esse tesão que eu tenho em falar sobre uma dor que já foi minha, como relacionamentos amorosos. E aí, quando eu fazia esse processo no Alme, eu falava para as mulheres que tinha um risco muito grande delas criarem um Frankenstein. O Frankenstein tem um monte de partes, né, juntas ali que tenta formar um homem monstro, que no final vira mais monstro do que homem. Então, no negócio delas, eu via que elas falavam, vou fazer, por exemplo, fórmula de lançamento do Érico Rocha, aí vou também no outro cara aqui, no outro mentor, aí vou no outro, aí um fala de tráfego orgânico, o outro fala de tráfego pago, o outro fala de high ticket, o outro fala de conteúdo de topo de funil. Uma fala, não faz conteúdo para vender sem fazer conteúdo, o outro fala, faz muito conteúdo, e aí a pessoa fica tentando pegar um pedaço de cada um daqueles mentores para colocar no negócio dela para funcionar. E muitas vezes pode até ser que caia nessa armadilha de pegar conteúdo gratuito de todo mundo e tentar fazer sozinho o seu. Mas eu não recomendo de jeito nenhum fazer isso, porque vai deixar o seu processo de a chegada no sucesso mais lento e mais tortuoso. E principalmente, se você não tem um mentor ou uma mentora, você vai ter um monte ao mesmo tempo. Se der errado, quem é o culpado? Perfeito. Qual é a metodologia que falhou? Você não vai nem saber mensurar o que deu errado, o que deu certo, o que você tem que continuar, o que você tem que descontinuar. Então, isso é muito bom, porque escolher um mentor só te ajuda a chegar mais rápido, te ajuda a entender onde que está o erro, seja na metodologia, no jeito que a pessoa te passou ou não, no jeito que você fez ou não. E ela também é uma forma de você economizar energia. Porque quando você tem que ficar traduzindo um monte de conceito e tentando encaixar aquilo no seu negócio, é muito mais difícil do que você pegar o seu negócio e sintonizar com uma linha de pensamento, com uma linha de análise de fracassos e sucessos, enfim. Então, é mais simples, é menos energia, menos dinheiro e menos problema, porque você sabe onde errou, caso você errou, né? Caso não deu certo, onde que não deu certo pra você? Então você vira pra esse mentor, pra essa mentora e diz, olha, isso aqui não funcionou pra mim, me ajuda a resolver? Então invista, não fica também pegando um monte de coisa gratuita não. Guarda dinheiro, investe, faz um bom investimento, mas assim, dê a sua vida e o seu sangue pra ser o caso de sucesso. Eu tenho honraria de dizer que todos os programas que eu faço, desde nutrição até negócios, eu quero ser um case de sucesso da pessoa, porque eu sou totalmente fiel. Se eu tô comprando aquela pessoa, eu vou ser fiel ao que ela tá me falando. Perfeito. E pode ser que os outros achem que eu tô entrando numa seita, não me interessa, porque eu quero pelo menos sair dali e falar, tá bom, foi bom. Não foi bom, mas eu tenho a experiência completa. Perfeito, isso é muito massa. E me conta uma coisa, Fê, essa história da escolha do mentor, eu acho que isso é um negócio que realmente eu já vi que, cara, economiza tempo, porque às vezes você senta do lado de uma pessoa que tá trabalhando no mercado que você já descobriu o que você quer. Isso. Às vezes você consegue ser apadrinhado por alguém. Cara, tem muita gente de ultra sucesso que a gente vê aí, brasileiro e internacional, gente também, que, cara, consegue fazer uma venda gigantesca de empresa. Se você olhar ali no fundo, vários desses exemplos foram apadrinhados por pessoas muito boas. Esse é o que eu tô chamando aí de mentor. Como que você escolheu o seu e como que você sugeriria a galera escolher esse mentor? Cara, é muito emocionante falar disso pra mim, porque eu trabalho com mulheres, né? Todo o meu negócio foi fortalecido por mulheres desde o começo. A minha mãe, a minha avó, sabe, minhas amigas. É muito emocionante falar isso pra mim, porque se não fosse a força feminina, eu não estaria onde eu tô.
sabe? É impressionante. Eu construí tudo que eu construí hoje graças a todas as mulheres que passaram pela minha vida. Só que eu tive 2 mentores homens que foram os meus grandes guias e eles vieram pra mim na minha intuição. Eu estava muito conectada com uma força ardente dentro do meu coração, bem ligada àquela história de propósito mesmo. Eu estava sentindo que eu estava no meu propósito. O Jader, que foi o meu mentor do método, né, propriamente dito, em termos de ferramentas e estudos, ele chegou até mim numa aula de biodança em que eu não tive medo de me vulnerabilizar. Eu fiquei chorando por 3 horas e meia por causa de um relacionamento que eu tava com uma pessoa que eu sabia que não gostava de mim, que tinha me pedido em namoro, eu aceitei, mas eu não sentia que ela me amava e eu tava muito frustrada. Eu chorei a aula inteira e ele era um dos alunos da aula de biodança. Chegou no final e ele disse: eu sei o que você tá passando e eu posso te ajudar. Eu sei que você deve estar triste por causa do seu relacionamento. Vamos marcar um café? E eu não fiquei com vergonha de me vulnerabilizar na aula, não fiquei com vergonha de me vulnerabilizar nesse café pra ele, não tive medo de arriscar pra tentar uma última cartada pra resolver, mesmo que eu já tinha gastado 30 mil com todo tipo de técnica. Eu falei, é só mais uma, mas eu vou mesmo assim, porque parada eu não vou ficar com essa dor, com esse incômodo. Então, eu não tive medo de arriscar novamente e não tive medo de me vulnerabilizar. Então, me vulnerabilizei. No segundo mentor, que foi mais do negócio mesmo digital, para eu sair do presencial e ir para o digital e escalar, de uma certa forma, meu negócio para atender mulheres no mundo inteiro, eu encontrei ele num evento que eu fui, do Bruno Gimenez, sobre espiritualidade, e o Bruno falou lá no palco, o meu mentor, Sandro San, tal coisa. E aí eu peguei esse nome, nunca peguei esse nome, eu anotei no meu caderno e fui embora do evento. Falei, era esse o nome que eu tinha vindo buscar aqui. Então eu tenho uma intuição muito forte, eu não tenho medo de seguir ela, sabe? Então as pessoas às vezes, ela é doidinha. Quando época de escola, eu era chamada de Dora Doida, que era uma mulher lá do Uberaba que era doida e ficava perambulando nas ruas. Uberaba era a nossa cidade natal, inclusive ela morreu recentemente. Caramba. Sinto muito, mas enfim, ela era uma personalidade muito emblemática em Uberaba e minhas amigas me chamavam disso. Por quê? Eu sempre fui muito sensível e muito, sabe, de me jogar. Então essa coisa de não querer controlar tudo, de não querer filtrar tudo e de ir do jeito que tá mesmo, me trouxe até aqui, por incrível que pareça, sem muito sofrimento. Como, na verdade, a gente pensaria ao contrário, né? Então, se prepare, se planeje, tenta não sofrer, tenta ver os riscos, tal, pra você não sentir tanta dor. Mas eu não senti dor, porque eu fui com o meu coração mesmo. Quando eu peguei esse nome, cheguei em casa, eu fiz uma sessão, né, estratégica lá com a equipe dele e penei para entrar no processo seletivo, porque eu ainda não era o público ideal dele, mas como eu fui atrás, eles cancelaram a minha sessão, eu falei, oi, eu queria muito fazer essa sessão, não tem mesmo como eu fazer, ninguém me ligou, fiquei esperando e tal. Eu lembro até hoje, a Andréia que falou comigo, que fez a sessão estratégica, ela arranjou um tempo na agenda dela para me atender, mas eu sabia que eu não era cliente ideal deles, mas eu fui atrás e eles falaram, essa mulher tem disposição. Ou seja, de novo, eu não tive vergonha de me vulnerabilizar. Então eu me humilhei e falei, gente, por favor, me atende, eu quero muito saber, quero muito entender, ouvir esse nome, Sandro San, quero entender como é que é isso, e fui. Então, olha, de novo, eu tive coragem e não tive medo de me vulnerabilizar. Legal isso. Abaixar a barreira do ego, às vezes, é muito importante, né? Empreendedor